discípulos. A promessa que quando ele fosse, ele iria enviar um outro consolador. Escute isso. A ausência física de Jesus sempre foi um grande problema para os discípulos. É tanto que o Senhor Jesus constantemente treinava os discípulos sobre a sua ausência física. Em um dos momentos da tempestade mesmo, a tempestade em que Jesus não estava no barco, aquela tempestade ali é um treinamento de Jesus. É Jesus mostrando para os discípulos: eu posso não estar dentro do barco fisicamente, mas o meu cuidado permanece com as vossas vidas. Então Jesus sempre cuidou dos seus discípulos, mesmo ausente fisicamente. Só que isso iria se concretizar agora, com a sua morte, com a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Só que Jesus não iria deixar os discípulos sozinhos. Existem momentos nas nossas vidas, na caminhada de fé, em que o coração experimenta o mesmo silêncio que houve aqui no cenáculo, naquela noite. As palavras de Jesus haviam caído como um peso invisível para os discípulos. Quando Jesus diz: eu vou ao Pai. Quando os discípulos escutam que Jesus vai deixá-lo fisicamente. Imagina o peso para os discípulos, essas palavras de Jesus. Só que na medida em que Jesus vai descortinando como vai ser a vida dos discípulos, agora com a ausência física de Jesus, Jesus chega no ponto e diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fale comigo: outro, não, mais forte, outro Consolador. O outro Consolador aqui, que Jesus está falando, o termo outro no grego, ele usa o termo elos, que indica outro da mesma natureza, não diferente em essência. Ou seja, o Espírito continuaria a obra de Jesus com a mesma autoridade e caráter. O outro Consolador que Jesus está falando aqui, não é alguém que vai substituir Jesus, mas alguém que vai revelar Jesus para os seus discípulos, que vai expandir a missão que Jesus iniciou. Não é o fim da presença, escute isso, é a mudança de modo como Deus habita. A ausência física de Jesus não está colocando um ponto final na presença de Deus, mas está mudando a forma como Deus se revela para aqueles que estão seguindo a Ele. Até o presente momento, a presença de Deus era revelada de fora para dentro. Diga amém. Por que de fora para dentro? No tabernáculo, Deus se revelava através da sua Shekinah, em cima do propiciatório, entre os dois querubins. A presença de Deus não era revelada dentro daqueles que sentia, mas era de fora para dentro. Quando passa para o templo, da mesma forma, a presença de Deus é revelada de fora para dentro. Porque dentro do templo havia o lugar santíssimo, onde apenas por uma vez durante o ano o sumo sacerdote poderia entrar. E ele entrava, oferecia sacrifício e depois se retirava. A presença de Deus era revelada de fora para dentro. Quando Jesus se revela, a presença de Deus é revelada entre os discípulos. Porque Jesus é o Deus encarnado. É o Deus Todo-Poderoso que nasceu numa mulher e que habitou entre nós. Os discípulos com Jesus estavam caminhando com Deus. Mas agora, há uma diferença muito grande. Porque a revelação de Deus não é mais de fora para dentro. Não é mais com os discípulos. O Espírito Santo não está fora.
O Espírito Santo não está ao lado. O Espírito Santo está dentro de nós. A revelação da presença de Deus, dentro da perspectiva do Espírito Santo, é que Ele vai habitar em nós. Você, eu, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A gente não caminha com Deus. Deus habita dentro de nós. A gente não tem Deus do nosso lado, a gente tem Deus dentro de nós. A revelação de Deus para as pessoas que se aproximam de nós é quando a gente transborda Deus para as pessoas. Você está entendendo isso aqui essa noite? Você carrega a presença de Deus. Não, Deus não está mais em cima de uma tampa. Deus não está mais dentro de um templo, não. Deus não se restringe mais a espaço físico. Aonde estiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, aí Deus habita. Aí a presença de Deus está na tua casa onde você está, na igreja onde você está, no emprego, na faculdade, para onde você for, você carrega a presença de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. É o Deus que está habitando em nós. E Jesus identifica esse outro. Jesus o identifica como Consolador. Fale comigo, Consolador. O termo Consolador no grego é Paracleto, que é formado por duas palavras. Para, que quer dizer ao lado, e Cleto, que quer dizer chamar. É literalmente alguém sendo chamado para ficar ao lado. Jesus falando, o outro Consolador vai ser alguém que você vai poder contar com ele. No período greco-romano, o Paracleto era tido como um advogado, um intercessor, um protetor, um conselheiro. Funções essa que o Espírito Santo tem na sua missão. Querido, você conta com uma força tão poderosa dentro de você. Se você soubesse disso, a força que está dentro de você é tão poderosa que o externo não tem poder de influenciar o teu interior. Quando a gente sabe o que a gente carrega, a gente não é frustrado pelo tempo, nem pelas estações, nem pelos momentos. Sabe, um dia perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando. E eles estão orando e cantando onde, pastor? Dentro do cárcere interior, não era o cárcere superior. O cárcere superior era onde ficavam os carcereiros presos. O cárcere interior era onde iam os dejetos do cárcere superior. Fezes, urinas, descia para o cárcere interior. Paulo e Silas estão neste lugar acorrentado. Depois de ser chicoteado, irmão, eles tinham tudo para ficar frustrados, tristes, abatidos, porque eles foram chicoteados e presos, presbítero Cláudio, por causa de Cristo. Só que perto da meia-noite, e meia-noite na cultura da igreja primitiva era o culto deles. Era o culto de Paulo e Silas, era o culto da igreja primitiva. Perto da meia-noite, eles estão dentro do cárcere. Mas o cárcere não está dentro deles. Ele olha e diz, é momento do culto, vamos adorar e vamos orar, Paulo. Silas, vamos adorar e vamos orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se uma angústia te deixa paralisado dentro de casa, é porque você não sabe o que você carrega dentro de você. Se uma luta te paralisar dentro de casa, é porque você desconhece a força que você tem. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer, esse cárcere não pode paralisar a tua adoração. Vou de novo, esse cárcere não pode paralisar a tua adoração. Essa dor não pode te silenciar. O inimigo está olhando para você e está dizendo, agora ela fica em cima de uma cama depressiva, agora ele fica louco de um lado para o outro. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer, você carrega a minha presença dentro de você, e você não depende das circunstâncias para adorar.
Você pode dizer isso para alguém? Diga nessa noite: você, não diga mais forte, você não depende das circunstâncias para adorar. As circunstâncias vão ser mudadas através da tua adoração. Aleluia, aleluia. Quer prova? Enquanto Paulo e Silas estão orando e cantando, o texto sagrado diz: está escrito que todas as portas se abriram. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença desse Espírito aqui. Tem portas se abrindo através da tua adoração hoje. Vou de novo, tem portas se abrindo através da tua adoração hoje. Tudo que estava trancado, fechado, assim diz o Deus Todo-Poderoso, se prepara para ser aberto através da tua adoração. Pastor, eu não tenho força, pede socorro a Ele nessa noite, porque o Deus dos céus estará aqui neste lugar. Eu sei que é difícil adorar diante de processos e lutas. Eu sei que é difícil cantar quando as circunstâncias nos mandam parar, chorar. Mas a gente precisa reconhecer que o Espírito Santo de Deus, que trabalha nas nossas vidas, está aberto para ouvir as nossas orações, os nossos clamores, as nossas adorações, mesmo diante das angústias mais intensas da nossa vida. É Ele que testifica que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo lembra da nossa identidade espiritual. Porque as lutas, as dificuldades querem ofuscar essa identidade que você tem. Quantas vezes diante de um processo na vida, você olhou para si mesmo e disse: eu não sirvo para isso, eu sou um pecador, eu não deveria nem estar naquele lugar, eu falho tanto, eu erro tanto. Mas sabe quem te lembra que tu és filho de Deus? É o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito e diz: você tem uma identidade espiritual, você tem uma identidade que o inimigo não pode apagar. Ele tentou investir na tua vida, ele tentou investir na tua identidade, mas eu vim aqui essa noite para lhe dizer: há uma presença que está te cercando hoje aqui. Você crê nisso nessa noite? Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Tem promessas sendo liberadas da parte de Deus para quem é filho e entende a sua identidade. O inimigo quer cancelar o teu coração, quer lançar angústias e dores tão profundas para que você não entenda que você é filho de Deus, que você foi escolhido por Deus, e essa angústia não vai destruir a identidade espiritual que você tem. Não vai. Não vai. Não. A primeira coisa que o inimigo quer atacar nas nossas vidas é a nossa identidade espiritual, que nós somos filhos de Deus. Quer prova disso? Tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Está escrito que quando Jesus é levado para ser tentado no deserto, o inimigo chega para ele e diz: tu não és o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus ouviu do Pai no batismo: tu és o meu filho, e em ti eu me comprazo, me alegro. Então o inimigo quer distorcer a palavra
que o Pai falou de Jesus. Toda a tentação, ela tem na sua base uma distorção daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não se iluda. Todas as vezes que o inimigo apresentar um prato de tentação para as nossas vidas, é porque ele sabe que o que nós temos da parte de Deus é maior e melhor. Você pode declarar para alguém, declare: o que vem de Deus. Não diga mais forte: o que vem de Deus para a tua vida, o olho não viu, não subiu ao coração humano, o homem não chegou a pensar. Sabe por quê? Os meus pensamentos, oh glória, são maiores do que os teus pensamentos. Sabe o que você vai fazer nessa noite? Vai receber a autoridade de Deus para chutar essa oferta do inimigo para longe e entender que o que Deus quer para a tua vida é maior. Eu vejo projetos sendo descortinados da parte de Deus para vidas aqui essa noite. E Deus está enchendo o crente de autoridade. Para quê, pastor? Para desembaraçar essa tentação do inimigo. Tem pessoas que querem atrapalhar a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, mas recebe graça nessa noite da parte de Deus para resistir às tentações. Resiste nessa noite. Resiste nessa noite. Fica firme. Fica firme. O inimigo queria materializar para Jesus coisas que já eram de Jesus. Só que não era o tempo. O tempo de Jesus naquele momento era o tempo de processo, de Calvário. E o inimigo olha para ele e diz: olha, se tu me adorar, eu vou te dar o reino dos mundos. Um dia vai ser de Jesus. Porque está escrito que todo joelho se dobrará para ele. Mas não era o tempo ainda. A tentação quer adiantar processos que irão embaraçar vidas, porque está tudo fora do tempo. Mas em nome de Jesus, receba esta palavra aqui essa noite. Filho que sabe a sua identidade e sabe o tempo de Deus na sua vida. E eu creio. Eu estou sentindo uma presença forte aqui essa noite. Eu creio que o que vai vir de Deus aí para a sua vida é maior do que todo projeto humano. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a mão para os céus para receber esta palavra em nome de Jesus. Há uma presença te cercando aqui, há uma graça te cercando aqui, e Deus está falando ao teu coração: filha, filho, resiste, porque o que vai vir da minha parte é maior do que aquilo que você está pensando. Assim diz o essa força que você tem nessa noite, que é a presença do Espírito Santo. Irmão, a pior coisa nas nossas vidas é perder a presença do Espírito Santo, porque a gente não consegue caminhar mais como antes. Você já viu uma pessoa sem a presença do Espírito Santo? Ela não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Ela não consegue mais ser mais a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus é o elo que nos liga a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? Dentro da psicologia, é uma angústia tão grande formada por um trauma, onde a gente não consegue verbalizar a nossa dor. Sabe aquilo que você sabe que você está sentindo, mas não consegue identificar em palavras?
não consegue pronunciar nada. É uma dor tão profunda que você não consegue identificar ela em palavras. Pois bem, o Espírito Santo de Deus entende o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele me comandará bagaço. Ele me comandará bagaço, dorobagacia. Quando a tua dor te silencia, é Ele que interpreta ao Pai o que você está sentindo. Você pode pegar no ombro de alguém nessa noite. Pegue no ombro de alguém. Diga para essa pessoa: não se preocupe. Diga mais forte: não se preocupe. Tem dores que o teu pai não entende, que a tua mãe não entende, que a tua família não entende, mas o Espírito Santo que está dentro de você já está levando para o Pai nessa noite. Já está levando para o Pai nessa noite. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Nenhuma dor fica em silêncio diante de Deus. Vou de novo. Nenhuma dor fica em silêncio diante de Deus. Você pode não conseguir pronunciar, mas o Deus que você serve já sabe o que você está sentindo, porque o Espírito Santo já levou até o trono da graça nessa noite. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: está doendo, eu sei, é difícil, eu sei, mas o Espírito Santo está contigo aí nessa noite. Tem vontade de desistir, eu sei, tem vontade de parar, eu sei, mas sente a presença do Espírito que diz: não para, eu estou contigo, não desista, eu estou contigo nesta peleja, você não está sozinho. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético nessa noite. A Dilma, prepara um louvor aqui, filho. Você pode pegar na mão de alguém e fechar seus olhos. Feche seus olhos. Vamos fazer um ato profético nessa noite. Feche seus olhos aonde você estiver. Feche seus olhos. Você crê que o Espírito está dentro de você nessa noite? Você vai ser cura para essa pessoa que está do seu lado agora. Ele me comandará bagaço. Ele me comandará bagaço, dorou bagacia. Ele me comandará bagaço, dorou bagacia. Ele me comandará bagaço, dorou bagacia. Se você puder, dê um abraço nessa pessoa em nome de Jesus e diga para ela: Deus está te abraçando agora. Ele me comandará. Recebe a cura na alma agora, isso. Recebe a cura na mente agora, isso. Recebe agora, isso. Todo o trauma que você está carregando há dias, uma liberação de cura da parte de Deus para a tua alma nessa noite. Abra sua boca, adore a Deus. Ele está aqui nesse lugar. Segure essa pessoa, feche seus olhos, vamos louvar. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Ei, me andará bagaço, dorou bagacia. Todo esse lugar. Ele achou, dorou bagacia. Há um ambiente de cura aqui essa noite. Há um ambiente
ambiente de cura aqui essa noite. Se as lágrimas rolarem, coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Declare nessa noite. é o que eu mais quero. Declare nessa noite. Tua presença é o meu remédio. A cura para tua alma aqui nesse lugar. Nem pronto, eu só quero que cuide de Ele anda na pregação da bagacia. Que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Caminho só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, aleluia. Ele anda lá em Cabana na bagacia. Ele Cabana na bagação da bagacia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente. Se tem alguém para Jesus essa noite, vem. Jesus te chama para fazer uma nova aliança com Ele. Se tem alguém aí que não confessou a mesma fé que a nossa, convida nessa noite. Vem viver a presença. Vem viver o derramado do Espírito Santo na tua vida. Ele te convida a viver algo novo nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Emica mandara bagação do bagacia. Emica mandara bagação do bagacei. Emiandiação do bagacia. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa noite na tua presença. Te agradecemos pelo teu doce Espírito ter trabalhado no nosso meio, ó Pai. Por renovos espirituais que foram liberados por tua vida. Cada pessoa que passou nesse altar, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua presença, do teu doce Espírito. Permanece conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Que essa noite seja uma noite tranquila e reparadora, debaixo da tua presença, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos desde agora para todos sempre. Todos dizem: fale com o seu irmão e diga: foi bom
cultuar com você nessa noite. Alisson, cá, filho. Com a esposa também.